um lugar de paz. Graça e paz. Querido Pai, não há lugar melhor, Senhor, do que estarmos em Tua presença, em unidade para Te adorar. Recebe nosso louvor e que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Confessamos que precisamos de Ti. A Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que esta verdade seja de todos nós. Não importa o que venhamos a passar. Aqueles que têm o Senhor, que se permitiram verdadeiramente ser transformados no Seu Filho, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Ó amado Espírito Santo, entregamos o governo
So
sem cessar, só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive, para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Obrigada, Jesus. A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto. Sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Ele é santo. 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 Só Ele é Só Ele é santo. Aleluia. Brilharei. Eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. Eu te dou esta canção e levanto o clamor e te entrego meu viver.
Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso.
nossa mestre. Olha por mim. Tá bem. Será que é bom filmar? Vou filmar. Hã? Não, será que é bom filmar? O que sabe? Deus te abençoe, né? Amém. Bora. Amados, estenda as suas mãos, amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir o Senhor, a Tua palavra através da Cláudia, Senhor. Eu sei que ela é mestre no nosso meio, queremos aprender, que uma unção especial e reveladora venha sobre ela, que não seja as minhas mãos, mas as tuas. No nome poderoso de Baixon de Calabachuriandarais. Revela, Senhor, usa ela, aquilo que está no teu coração. No nome poderoso de Jesus. Guardamos a sua vida, a sua casa, a sua família, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que eu não sabia ver isso. Você fica com online, aí eu também fico com online. Obrigada. Esqueci. Eu estava lá, tranquila em casa, aí a Beth pediu para eu trazer a palavra no meu último dia de férias. Na semana que vem já estou voltando às aulas, ou seja, eu sou professora mesmo, né? Então é isso que eu vim apresentar, basicamente, um estudo. E é literalmente um estudo mesmo. Eu terminei o curso de fundamentos de 4 anos e esse conteúdo é a penúltima apostila, mas é muito assim, interessante, falou assim ao meu coração essa parte da apostila, é por isso que eu decidi trazer, né? Senti que era esse mesmo a palavra que tinha que trazer, esse penúltimo estudo da Escola de Fundamentos. Então, a Escola de Fundamentos é realmente um estudo sobre fundamentos da fé cristã. Na prática, não só eles dão muita teoria, tem muitíssimo conteúdo, mas é um estudo voltado para a prática, né? E por isso é importante. O que Deus tem falado no meu coração recentemente é o seguinte: nós vivemos num mundo com muitas vozes, são muitas opiniões, a nossa mente não para jamais, em todos os meios que a gente vive, inclusive principalmente o meu, que é o mundo acadêmico, ou seja, existem muitas teorias, e existem muitas falas, muita gente defendendo muitas coisas, seus pontos de vista, e é muito forte essa ideia que se traz na escola, de que cada um tem que defender fortemente a sua opinião e argumentar por isso e viver por isso, seja ela qual for, seja ela errada ou certa, vai trazer benefícios ou não, o importante é você defender a sua opinião com unhas e dentes, e somente isso. Então, nesse mundo de muitas vozes e muitas teorias, é difícil a gente aquietar o nosso coração e ouvir a palavra de Deus. Eu estava até clicando num link lá que eu estava vendo e eu achei uma ideia interessante. Ele faz essa pergunta, ele faz assim: quem somos nós exatamente?
Será que você vai responder aquilo que você faz, né? Aquilo que você tem, os seus pertences? Você é aquilo que você tem? Você é aquilo com que você trabalha? Você é o seu trabalho? Você são os seus bens? E lá no site estava falando o seguinte: se você perdesse todas essas coisas, você deixaria de ser? Então aquilo que você é não é aquilo que você possui ou aquilo com que você trabalha, mas aquilo que você talvez busque no seu propósito. Será que o seu propósito de vida é aquilo que você continuamente vive buscando? É você? Talvez seja isso. No seu interior, aquilo que se você perder tudo hoje, você não vai perder? Então isso é você. Mas como é que a gente encontra aquilo que a gente é nessa correria toda? Então é importante a gente aquietar e deixar, assim, aquietar o coração, mas não só o coração, aquietar principalmente a mente, porque às vezes a gente não está se movimentando lá para cá, mas a mente está 100% ativa. E olha, e Deus falou comigo, não foi nem com vocês, foi comigo que Ele falou. Qual o momento em que a gente realmente para de fazer qualquer coisa? E eu estou falando de mexer no celular, de estudar uma matéria, de ver redes sociais, de se comunicar com alguém nas redes sociais. Quando é que a gente para, que seja 20 minutos da nossa vida para aquietar mente e coração? Para mim, ultimamente, está difícil. Eu estava de férias, mas estava 100% ativa, correndo atrás de coisas que eu tinha que fazer. E coisas que eu realmente tinha que fazer. Como eu mudei há pouco tempo, tive que ver conta de luz, telefone, esse tipo de coisa. Era coisa que eu tinha que fazer, mudança. Só que, quando foi que eu tive um tempinho para quitar a minha mente? Até nas minhas férias eu estava trabalhando. Eu estava vendo coisa da escola. Mas quando foi que eu tive tempo para quitar o coração? Eu terminei meu curso, estava de boa, falei, agora estou de boa, né? Terminei meu curso de 4 anos, curso puxado, gente, 3 lições por semana. Eu falei, estou de boa, só que não estava correndo. E aí eu falei, então Deus estava me cobrando um tempo. Eu falei, esse sábado que eu normalmente estudava, não vou fazer nada além do meu trabalho, que já me pediram nas férias ainda. Mas aí a Beth falou, e por que você não traz a palavra? Então ficou difícil eu negar, porque eu falei, era o tempo que Deus ficava no Senhor. E pra gente achar a palavra de Deus, gente, a Deus fala, só que Deus não grita. Deus não grita, a voz de Deus é suave. E a gente precisa realmente aquietar para encontrar a voz de Deus. Ela não está lá nos altos montes, mas precisa aquietar, certo? Aquietar e ouvir a palavra de Deus. Então foi isso que Deus falou fortemente. Até mesmo quando a gente faz coisas de Deus. Se a gente lê um livro, que é legal, né? Ler um livro é legal, não é estudo? É algo legal. Só não é aquietar o coração e não aquietar a mente. Principalmente porque você precisa muito da mente para ler um livro, certo? Se você estuda alguma coisa, você está envolvido em algo positivo, mas não é aquietar a mente, certo? Principalmente as redes sociais, gente. Como é que a gente aquieta e sai das redes sociais, e sai do computador, e sai do celular? E eu não estou falando que isso é errado, não, porque eu faço e eu preciso, eu trabalho com isso. Tanto é que minha noite está aqui, eu trabalho com isso. Mas também é necessário a gente ter esse tempo com Deus, para ouvir de Deus a vontade dele. E eu creio que a vontade dele seja essa, que a gente arranje um tempo para ouvir diretamente a voz dele. Creio que seja essa a vontade de Deus. Amém? Então, qual foi o estudo que estava relacionado a essa vontade? O livro de Gálatas. Por que Gálatas? Vamos lá em Gálatas. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Enquanto vocês procuram, por que Gálatas? Gálatas é um livro que foi escrito por Paulo. E Gálatas é considerado o Evangelho, um complemento do Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho, certo? De Paulo, Pedro, João e tudo mais. Só que o livro de Gálatas é considerado o Evangelho segundo Paulo, escrito por Paulo. Porque ele traz conceitos importantes que os outros evangelhos não trazem. Ele não esteve pessoalmente com Cristo, só que ele recebeu revelações de Cristo.
importantes para o nosso conhecimento, para a nossa vida cristã. Então, ele é importante ser lido. Qual é o contexto de Gálatas? Naquela época, existiam os judaizantes, que eram aqueles homens da lei, que defendiam a lei recebida por Moisés lá no Monte Sinai. Eram importantes? Essas leis? Eram. Foi dada por Deus? Foi, mas numa outra época, certo? Foi numa aliança feita com Moisés. Então, eles defendiam essas leis, né? Só que essas leis que eles defendiam tão firmemente, para eles não tinha vida. Ou seja, era uma prática somente cristã, mas não era a vida cristã, não refletia a vida cristã deles. Mas eles defendiam a todo custo, porque foi assim que foi ensinado e assim que foi dado por Moisés. Foi realmente dado por Moisés e foi dado por Deus, certo? Mas o que é que traz a palavra de Gálatas, então? A lei, né, que foi dada por Moisés, que se opõe à vida cristã. É essa a verdade importante que está contida no livro de Gálatas. Então ele vai opor leis à vida de Deus, certo? E é isso que a gente vai ver em Gálatas 1:4. Dá para ler para mim um versículo? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Por que é que Jesus Cristo morreu na cruz? Ele morreu pelos nossos pecados, está dizendo aí, que ele se deu, que ele morreu na cruz, se entregou na cruz pelos nossos pecados. E também para nos livrar do presente, como está aqui, do presente século mau. Presente século mau. E o que seria esse presente século mau? Esse presente século mau seriam aqueles modismos que vêm nos tirar do posicionamento em Cristo, daquilo, das verdades e de tudo aquilo que a gente herdou em Cristo. Então, o presente século são aquelas distrações que nos tiram da verdade de Deus. Isso são o presente século. Um presente mal, um presente, quanto é? O presente século mau. Presente século mau. Aquele que nos tira da verdade de Cristo, das nossas posições e tentam nos distrair. Então, o presente século mau equivale a distração. E aí, qual era a distração da época? Eram os judaizantes, porque naquela época tinha que o homem ser circuncidado. Ele tinha muitas e muitas regras, porque as leis que foram dadas no Monte Sinai por Moisés não foram somente 10, aquelas que a gente ouve normalmente. Não matarás, não roubarás, né? Não cometerás adultério. Não foram somente 10, foram muitas e muitas regras que o homem tinha que seguir. E tinha mesmo, gente. Mas por que tinha que seguir aquelas regras naquela época? Porque o homem era mau, certo? Porque o homem era mau, ele tinha regras a seguir para que um não matasse o outro, um não roubasse o outro, um não roubasse a mulher do outro. Tinha que ter regras, certo? Mas o que é que Cristo veio fazer? Tirar-nos das regras para que as regras estivessem em nosso coração e não somente na nossa mente. Ou seja, que fizéssemos a vontade de Deus segundo a vontade de Deus, sem que precisássemos ser forçados a isso. Ou seja, fazemos naturalmente para não desagradar ao Senhor. Fazemos porque sabemos que Deus não gosta disso, que é errado, certo? Que daria prejuízo à nossa vida e aos que estão ao nosso redor, certo? Que ofenderia a própria vida, ao próprio Deus. É por isso que nós não fazemos. Então, as leis, na verdade, seria retirar o nosso coração de pedra, que foram as leis dadas a Moisés em pedra, e transformar num coração de carne, para que a gente seguisse as leis de Deus, conforme a vontade dele, sem que fosse um esforço ou uma obrigação, que fosse algo natural da vontade de Deus. Então, o presente século, como eu falei, o que é? São distrações.
infrações. Naquela época era o judaísmo, defendendo a lei de Moisés. Tem que circuncidar o homem, tem isso, tem aquilo, certo? Mas o que acontece quando a gente começa a só seguir regras e esquece que a gente está em contato com Deus e tem que ouvir diretamente de Deus e tem que fazer as coisas naturalmente como Deus quer? O que acontece? A gente cai da graça. Em Cristo, nós recebemos todo o poder, toda a autoridade, todo o direito como filhos de Deus e herdeiros. Se a gente começa a seguir outras regras e outra aliança, a gente cai da graça, perde todo o direito como herdeiro, perde toda a graça de Deus. O que seria a graça de Deus? Seria toda a capacitação de Deus na nossa vida para realizarmos as obras de Deus segundo a vontade dele. Para qualquer coisa, gente. Se a gente tiver segundo a vontade de Deus, Deus nos capacita a fazer absolutamente qualquer coisa. Isso é a tremenda graça de Deus. E essa graça eu tenho observado no meu dia a dia. Até para dar aula, é da vontade de Deus que dê aula? Então Ele vai capacitar. Nas coisas que eu não sei, Ele me capacita. E olha que eu tenho visto que na prática o que eu sei é bem pouco. O que eu faço por mim mesmo é bem pouco. Então a graça de Deus vem me capacitando há muito tempo já a fazer coisas do dia a dia. E a graça não foi só o perdão de pecado, não. Porque no início eu achava que a graça de Deus me perdoou os meus pecados. Amém, perdoou mesmo. Mas não foi só isso. Ela age no dia a dia para absolutamente qualquer coisa que Deus esteja envolvido, segundo a vontade dele. Ele mandou fazer, é da vontade dele, ele está lá com a graça dele. Se você não souber fazer, ele capacita. E se você prestar bem atenção, você vai ver o quanto de graça tem sido derramado na sua vida, como tem sido na minha. É porque a gente começa a fazer e Deus vai capacitando e a gente não vê que não é a gente que faz. Até a hora que acontece alguma coisinha, você vê, você fala, mas não era eu que estava fazendo? Era Deus quem estava fazendo? Até dar uma aula simples, gente, de verdade. Tá? Então é essa graça, a gente decai da graça se começa a seguir regras. E esse é o perigo de cair da graça, você deixa de ser herdeiro do Deus Altíssimo, do dono da vida, para ser um servo que segue ordens, que segue regras. Não que as boas regras não devam ser seguidas. Existem leis realmente que regem o relacionamento humano. Existem leis que devem ser seguidas. E elas são abençoadas por Deus. Mas nós, como filhos de Deus, já devemos cumpri-las, porque sabemos que é da vontade dele. E é assim que deve ser cumprida todas as coisas. Não estou só falando de lei, não. Não estou falando de obrigação, estou falando de todas as coisas. Mesmo as menos óbvias. Porque às vezes a gente fala, é bom, é óbvio, mas não é. Nem tudo que é bom é da vontade de Deus. Por isso aquela palavra, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E isso se fala para coisas aparentemente que não são muito boas. Mas na verdade existem coisas boas, aparentemente boas, que não é da vontade de Deus para ser feita. Então a gente precisa saber exatamente aquilo que deve ser feito. Estar com o coração e o ouvido atento para saber a vontade de Deus. E assim receber graça. Aí sim a nossa vida fica leve, porque é toda por graça. Já não é mais por força. Não é mais por força nem capacidade própria. Se eu cumprir essa regra, eu sou perfeita, mereço bênçãos de Deus. A gente não merece, a gente recebe bênçãos porque a gente é filho. E se a gente começar a achar que a gente merece coisa, a gente decai de novo da graça. A gente recebe por graça, porque ele é pai e a gente é filho. Só isso. A gente que é pai, a gente entende que dá para os filhos porque ama. Essa que é a verdade. A gente não dá por obrigação. E filho não recebe os presentes porque ele merece. Ele recebe porque ele é filho, né? Como a gente bem sabe, certo? Então, não vamos decair da graça. Vai se opor leis à graça. Então, presente século é distração. E aí eu pergunto, naquela época eram os judaizantes, mas hoje em dia, quais são os modismos que têm nos tirado da verdade perfeita de Deus? Vou dar alguns exemplos que têm tirado a vontade de Deus.
Eu estava ouvindo recentemente da minha filha, eu estava conversando com ela, ela é ministra de louvor na igreja jovem, né? E aí ela estava me falando que há uma tendência hoje das igrejas de parede preta, não sei se já observaram, que tem igreja que tem parede preta, são as igrejas jovens. E essas paredes, não que eu tenha alguma coisa contra a parede preta, eu gosto de parede preta, acho lindo, de verdade que eu acho, tem nada contra a preta, mas ela estava falando dessa tendência das igrejas de parede preta, de louvarem somente cânticos e louvores que tem bastante instrumentação e bastante letra. Aí, dizendo que eles já não gostam tanto dos louvores antigos, aqueles que formaram a gente no cristão dos primeiros tempos, porque são palavras muito simples e repetitivas. Estavam me contando isso, olha só. E eu fiquei surpresa, né? Eu comecei a pensar, eu falei, é mesmo, né? Os jovens já não gostam, é mesmo, os jovens já não gostam mais daquelas canções que formaram a gente como cristão e tudo mais, apesar de que eu não sou do tempo dos corinhos, eu também não gosto de corinho, não. Eu não gosto de corinho, eu já nasci na época da Ana Paula. Mas do Ana Paula, do Quila, né? Do Cirilo, eu sou dessa época. E eles não gostam mais desse tipo de música, por quê? Porque é repetitiva, porque tem pouco instrumento musical. E eu fiquei refletindo a respeito disso, eu falei, legal, as músicas novas, e eu gosto de música nova e sempre busco por elas, mas até que ponto elas esquecem de a quem você está adorando? Até que ponto é esquecida a adoração? Não é? Porque gosta de tanto instrumento, gosta daquela alegria e tal, e eles não tocam mais aquelas músicas lentas. Não tocam mais. Então, até que ponto você está deixando de lado a adoração? Certo? Até que ponto, me pergunto? Eu não estou dizendo que estão deixando de lado a adoração. Eu estou refletindo até que ponto os novos modismos têm mudado a essência da adoração, que na verdade é a adoração a Deus. E a gente está agradando os nossos ouvidos, que é bastante instrumento musical, bastante letra legal. E eu não estou dizendo que eu não escuto, porque eu escuto e eu gosto. Mas até que ponto estamos nos distanciando da adoração verdadeira? Eu lembro sempre de uma coisa que uma vez o Minoro tinha comentado com a Paula, e ela falou para mim, ao redor do trono de Deus vivem os seres, os seres viventes, os 24 seres viventes, né? Os 4 seres viventes, aqueles que ficam voando ao redor do trono, e eles clamam santo, santo, santo. É a única canção que tem. Não tem muita letra, gente. Mas é isso que eles adoram, é isso que Deus ouve de adoração. Então eu me pergunto, quem é que precisa de tanta letra? Quem que precisa de tanto instrumento? Somos nós, na verdade. Não é Deus. Deus precisa de um coração verdadeiro. Deus precisa de adoração sincera. A gente não precisa de muita letra, a gente que precisa, não é? Até a música do Livres, né? Ele fala, Santo, Deus poderoso. É a única coisa que ele canta na música, ele repete um monte de vezes. Porque a adoração realmente é para Deus, não é para homens. Né? Esse é um dos modismos que eu estava pensando. Outro modismo que eu estava pensando é que tinham comentado, eu não tinha visto nas redes sociais, mas eu tinha comentado comigo, foi meu marido, que disseram que a Bíblia precisava ser atualizada, que estava meio antiga. Gente, então, essa ideia de atualização constante é a ideia do mundo. E essas ideias estão entrando na igreja. E o homem está tão em contato com esses novos modismos e nova tecnologia que acha que tudo é atualizável, até a Bíblia é atualizável. Certo? E não é. Então, qual é o perigo de a gente achar que a Bíblia está faltando atualização? O perigo é da gente não conseguir pregar mais a palavra simples e pura, porque as pessoas vão contestar achando que ela é já ultrapassada. Então fica cada vez mais difícil, tática do inimigo, da gente conseguir pregar uma palavra verdadeira e essencial. Esse é o perigo dos novos modismos. E não é só perigo, gente, é cilada mesmo. São estratégias do inimigo. Estratégia, a gente pensa, são os perigos do dia. Não são, não. São estratégias
estratégias mesmo, bem pensadas do inimigo. Naquela época eram os judaizantes. Só que, associando aos dias de hoje, são esse tipo de coisa. O quanto a gente passa nas redes sociais, no estilo da palavra, do estudo da palavra e de ouvir a voz de Deus e a direção de Deus. Isso também é estratégia, gente. A gente pode achar que, não, o mundo atual é assim. Ele é assim. Só que é uma estratégia realmente do inimigo para nos tirar do ouvir a vontade de Deus. Outra coisa outra coisa forte que vem dentro das famílias, dentro das escolas, é esse negócio do preconceito, né? E de defender do preconceito, que hoje em dia a gente não pode nem falar a palavra preto. Este teclado é preto, não pode falar que ofende todo mundo. Como se não existisse mais palavra, como se não existisse mais a cor preta. Aquele notebook é preto, pronto, você ofendeu todo mundo. Chegamos a esse ponto dentro da sala de aula. Eu estou falando do que eu sei. Não estou falando do que eu ouvi falar, estou falando do que eu sei. Então são ideias que vêm sendo enraizadas nas nossas famílias e na nossa sociedade, que vêm contra a palavra de Deus. Porque se você contestar a palavra de alguém, que todo mundo tem direito à palavra, todo mundo tem direito à opinião, todo mundo. Se você for contestar a palavra de alguém, você vai criar uma polêmica, uma briga séria, porque você não pode contestar a palavra de ninguém. Todo mundo tem direito à sua fé, e todo mundo vai ser salvo, todo mundo lindo. Essa que é a verdade. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito à voz. Então, nesse mundo onde todo mundo tem direito à voz, fica difícil você pregar a verdade. Então, o inimigo não consegue tirar a verdade, mas ele confunde a verdade com inverdades. Então, ele confunde a verdade no meio de muitas vozes. Ele confunde a verdade. Não é que ele retira a verdade, porque ele não pode. Então, eu tenho visto ciladas, estratégias do inimigo nos dias de hoje, que a gente precisa estar atento. Não que eu esteja isenta, gente. Eu, mais que vocês, eu trabalho o tempo todo com o computador. As mensagens todinhas são para trabalho. Se eu não tiver o WhatsApp, eu não trabalho. Se eu não tiver celular, eu não trabalho. Se eu não tiver notebook, eu não trabalho. Chegamos a esse ponto na educação ou em qualquer outra profissão. Sem celular, a gente não trabalha mais. Então, qualquer coisa que a gente clica ali, a gente direciona a gente a redes sociais e dispersa o nosso foco. É verdade ou não é? Qualquer coisa que a gente clica, dispersa o nosso foco. Então, a gente precisa exercitar o aquietar-se e o focar no ouvido, apurar o ouvido na direção de Deus. Estou falando de mim, gente. Estou falando de coisas que eu trabalho. Estou falando de coisas que eu trabalho, realidades que eu trabalho. É disso que eu estou falando. Então, estamos falando de ciladas do presente século. Daquelas que nos tiram da graça e da vontade de Deus. Certo? Vamos continuar lá. Peraí. Apagou aqui. João 10, 1 a 16. João 10, 1 a 16. Uma passagem muito bonita, por sinal. Eu gostei muito dessa passagem. Deixa eu mesma. Quer que eu leia? Vai ler. Lê agora. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ela lhes dizia. Tá, até aí. Você vê que ele fala, ele contou essa parábola, é uma parábola contada por Jesus, e eles não entenderam a parábola. Então eu estava refletindo sobre algo importante, principalmente no versículo 3. Bora lá. A este, o porteiro abre, o porteiro é Jesus, certo?
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Muitas vezes, a gente tinha a ideia de que Jesus era o pastor e de que ele guardava as ovelhas no curral. Por muito tempo, a gente acreditou que ele guardava as ovelhas no curral. Só que a palavra fala que, na verdade, ele veio para abrir a porta. Ele é o porteiro, ele veio para abrir a porta e soltar as ovelhas e deixar que elas passem ouvindo a sua voz e se alimentando dele. Olha que interessante. A gente acha que Jesus quer as ovelhinhas tudo presinha, tudo guardada. Errado. Jesus veio para libertar. Então, qual é a associação que é feita? Esse prender as ovelhas é associado a leis e regras. Realmente, as leis e regras servem para guardar os filhos de Deus, certo? Servem para guardar. Tanto é que até Jesus vir, precisava de leis para reger o convívio humano, certo? Para que ninguém se matasse, ninguém roubasse um do outro. Precisava de leis. E as leis e regras servem para guardar o povo de Deus. Só que é isso que ele quer? Não. Ele veio para abrir o aprisco e deixar as ovelhas pastando, as ovelhas do seu rebanho pastarem, ou seja, se alimentarem, e saem do aprisco porque ouvem a sua voz. Ele está falando que quem arromba o aprisco é ladrão. E que as ovelhas não vão atrás da voz do ladrão. Elas vão atrás da voz do pastor, certo? Então o pastor, na verdade, que é Cristo, que é Jesus, ele veio para soltar as ovelhas. Soltar do quê? Dessas regras que prendem os filhos de Deus. Quando nós estamos atados a regras, não vou dizer que seja ruim. É ruim até que você tenha uma maturidade suficiente para cumprir a sua obrigação sem precisar de regras. Parece meio óbvio, mas não é. Certo? Eu vou repetir. Ele veio libertar a gente de regras rígidas para que a gente cumpra a vontade dele sem precisar esforço e sem precisar regras pesadas sobre nós. Então ele veio para isso, para nos libertar das regras, para que a gente viva uma vida cristã verdadeira e sem esforço. Isso que ele veio para fazer. Ele veio nos livrar dessas ciladas que o inimigo coloca na nossa mente, achando que essa é verdade. Que essa é a verdade pura e única. As classificações hoje, antes no meu tempo, só tinha feminino e masculino. As classificações novas vieram recentemente. Não foi da minha época para a época da minha filha, que vieram tantas classificações. Isso são verdades para eles recentes, gente. Vocês são da minha época, sabem disso. Só que os jovens acham que isso é uma verdade eterna. Que ela sempre existiu, só que não existiu. Isso é criação nova. Isso é criação do homem. E é recente. E os jovens acham que já está, foi Deus que instituiu, já é mundo faz tempo. E os jovens acham que isso é verdade. E a gente sabe que não, que isso veio há pouco tempo. Mas a nova geração, se não for instruída, vai achar que essa é verdade. Que sempre foi assim, que sempre será. Então, Deus veio para quê? Para libertar a nossa mente de enganos, de estratégias, de ciladas do inimigo. Então, ele não veio só para salvar o nosso corpo e a nossa alma. Ele veio salvar a nossa mente e a nossa sanidade também. Glória a Deus por isso. Veio salvar também a nossa mente das ciladas que estão presas, às vezes, pelo inimigo. Coisas, preconceitos, conceitos antigos que a gente colocou lá e às vezes nem é de Deus. E como saber se é de Deus ou não? Só ouvindo a voz dele e só estudando a palavra de Deus. Certo? Então vamos lá para o próximo. Vamos lá em outra palavra de Gálatas. Outro versículo de Gálatas. Vamos para Gálatas 3:21. Já caiu a internet aqui. Não, perdão. Gálatas 4:25. Eu falei que já caiu a internet. Gálatas 4:25. Vamos ver se eu acho aqui a internet de novo.
Gálatas 4:25. Acharam? Achou? Lê para mim, amor. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Bom, essa passagem está se referindo a Agar e Sara. A Sara era a esposa de Abraão, e Abraão tinha recebido a promessa de que ele teria um filho, de que nasceria um filho. Ele não podia, o casal não podia, a Sara não podia ter filho, mas ele recebeu a promessa de que ela seria mãe e teria o filho dela, certo? Só que a promessa se estendeu por um longo tempo, e cansada de esperar, Sara ofereceu Agar para que tivesse um filho com o seu marido Abraão, para que ele tivesse um filho e se cumprisse a promessa. Deu uma ajuda para Deus, certo? E o que aconteceu? Obviamente não deu certo, porque foi reflexo, que foi uma ação movida pela vontade humana, pela força humana. E tudo que é feito pela ação humana, pela inteligência humana, pela capacidade humana, Deus não aceita. Isso é uma verdade incrível, coisa que eu não sabia até pouco tempo. Mas Deus não aceita todo esforço humano que Ele não pediu, e toda a capacidade humana que vem com o mérito do homem, Deus não aceita. Deus rejeitou Agar, certo? Deus rejeitou literalmente. E o filho dela também, que ela gerou. Mais tarde, né, a Sara gerou o filho, né, que foi o filho da promessa, o Isaac. E aí houve até luta entre os dois filhos, a descendência de Abraão. Mas o que é interessante aqui? Agar representa a lei, representa o esforço humano, porque foi pelo esforço humano que Abraão gerou esse filho, Agar. E a Sara representa o quê? A vontade de Deus. Então uma se opõe à outra e uma briga contra a outra. Então, fica claro nessa passagem que Deus não aceita o fruto do esforço humano. Ele só aceita fruto da vontade divina e daquilo que Ele mesmo providenciou no útero de Sara. Tá? Essa é a briga entre os dois. Então, a passagem de Gálatas fala sobre isso. Tá? Vamos lembrar aqui também, Agar representa religiosidade. Tudo aquilo que foi invenção humana, mesmo sendo retirado da Bíblia, ou regras de convivência, ou tudo que tenha regras, mas não vida de Deus, isso é religiosidade, e Deus não aceita. Então, tudo que é regra e não tem vida de Deus, seja ela da palavra ou não, se não tiver vida de Deus, é religiosidade, representada por Agar, tá? E a outra, Sara, a vontade de Deus. Isso que fala a palavra de Gálatas, tá? Próximo versículo. Romanos 11:17. Romanos 11:17. Romanos 11:17, deixou? Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em lugares deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Nessa passagem fala de um ramo que foi enxertado na oliveira. O ramo somos nós, ou seja, nós somos os ramos que foram cortados de uma árvore qualquer. O que é que foi feito com esse ramo que somos nós? Fomos enxertados na oliveira, que é Cristo, certo? O ramo que é cortado tem vida nele próprio? Não tem. O ramo que é cortado não tem vida nele. Mas e se ele for enxertado a outra árvore, ele ganha uma nova vida, certo? E vive por essa vida, certo? Se o ramo pertence agora a uma nova árvore, pertence a uma nova vida.
Então essa simbologia, que nem eu falei, o ramo somos nós, a árvore é Cristo, a oliveira é Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ser nova criatura, recebemos uma nova vida. Já não vivemos por nós mesmos, mas vivemos uma nova vida em Cristo. Ou seja, novas regras, novas formas de viver, novas formas de pensar. Uma nova vida, tá? Disso fala o livro de Gálatas. Então, se nós temos uma nova vida, vamos passar para outro versículo. O ramo pode se gloriar pelo seu próprio esforço? O ramo não pode se gloriar. Ele pertence à árvore, nem a ele, mas ele pertence. Tá? Então, somos como ramos enxertados em Cristo. Gálatas 2,16. Vamos voltar para Gálatas 2,16. Estudar mais alguns capítulos de Gálatas e aí a gente finaliza com essa ideia, tá? Gálatas 2,16. Consegue ler para mim, amor? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Bom, esse versículo reforça a ideia que já foi dita, que eu não sou justificado, eu não sou considerado justo diante de Deus pelas minhas obras. Eu sou considerada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha só, o meu esforço é crer em Jesus Cristo. Não é qualquer coisa, não há qualquer coisa que eu possa fazer na minha vida para ser considerada justa diante de Deus. Certo? Então, é somente fé em Cristo. Esse é o versículo principal. Aí passamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Se a gente não é justificado por obras, para que foi que existiu a lei? Então, para que Deus deu a lei? Ele fala que a lei é como um aio. O que seria um aio? Seria aquelas... na época em que essa palavra foi escrita, aio era um servo que cuidava do herdeiro até a idade da maioridade. Enquanto ele não fosse maior, ele era educado pelo escravo e era como se fosse um escravo. Não tinha direito a nada. Então, a lei é comparada a um aio, ou seja, serviu para educar o Filho de Deus, até que ele fosse maduro o suficiente para conhecer a Cristo e ser livre das regras, certo? Então, a lei era boa, porque serviu para ensinar o Filho de Deus, até a maioridade. Ou seja, até os nossos pais mesmos não nos ensinam até que a gente seja capaz de viver uma vida digna, uma vida de um cidadão, né, digno. Os nossos pais nos ensinam até isso, certo? Então, até chegar lá, a gente é dependente do pai e da mãe. Então, o aio era mais ou menos isso. Era um servo que educava a criança, certo? Então, a lei serviu somente para educar o Filho de Deus. Só isso. Espera aí, irmão. Obrigada. Próximo versículo em Gálatas. Está perto. 3:25. Gálatas 3:25. Gálatas 3:25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Bom, depois que veio a fé, ou seja, a fé em quem? Em Jesus Cristo. Depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, não estamos mais debaixo da lei. A lei já não nos serve mais. E eu não estou falando da palavra de Deus que a gente tem que ler e tem que aprender. Estou falando de regras. De regras impostas e que são pesadas sobre a nossa vida, tá?
3:25. Não, foi que eu li, né? 3:25, 2:16 de novo. Você pode ler? 2:16 de novo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Tá, reforçando novamente a ideia de que as nossas obras não nos tornarão justos diante de Deus, tá? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo se remete a outro versículo que eu falei da videira, né? Que como nós estamos já enxertados na oliveira, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos uma nova vida para Cristo. Vivemos em Cristo uma nova vida. Como eu falei, novas regras, novas formas de viver, novos pensamentos. Então, 6:15, Gálatas 6:15. Pode ler? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Foi aquilo que eu falei, não existe regra, apesar de que essa regra está na palavra do Senhor no Antigo Testamento, da circuncisão que o homem tinha que fazer. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, você fazer ou não fazer, não tem virtude nenhuma diante do Senhor, mas somente a fé em Cristo. O ser uma nova criatura, ter uma nova vida e viver de acordo com ela, viver de acordo com a vontade de Deus, tá? Agora, então, fechando essa ideia, né? Fechando essa ideia, por que é que Deus merece ser louvado? Por que Deus merece o nosso louvor e o nosso agradecimento? Me lembrei muito da música que a gente louvou hoje. Por que o Cordeiro é digno de ser louvado? Primeiro, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Perdoou, entrou no nosso lugar e fez redenção pelos nossos pecados, certo? Pagou a nossa dívida. Segundo, Ele se tornou Espírito vivificante. Espírito vivificante. O que é que Jesus fez na cruz? Na época, Ele veio como homem, certo? Como homem, Ele só podia atender as pessoas que estavam próximas dele, como homem, certo? Então, o que Ele fez? Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e para se transformar em Espírito vivificante. O que é um Espírito vivificante? É um Espírito que transmite vida. Certo? Mesmo que a gente se tornasse filho de Deus, se Ele declarasse, você é filho de Deus, você teria a vida de Deus? Não. Se Ele declarasse somente não. Então foi preciso que Deus se transformasse em Espírito vivificante para que a própria vida de Deus seja transferida a nós. Por isso somos realmente filhos de Deus, porque recebemos uma nova vida e recebemos a vida de Deus. Essa vida foi gerada em nós mesmos, por isso somos filhos. Eu costumava achar que nós éramos filhos por declaração somente. Você foi declarado filho, não foi gerado filho, foi só declarado, mas na verdade nós fomos gerados como filho. Quando aceitamos a Cristo, a vida de Cristo entrou em nós, Cristo entrou em nós, então a vida foi gerada mesmo em nós. Nós nos tornamos filhos de verdade. Para que a gente se tornou filho e recebeu essa vida? Para ter vida, óbvio. Mas outro, para realmente ter as características do nosso pai. Agir conforme Ele, pensar conforme Ele. Nós tivemos a vida dele para que a gente fosse filho de fato e não somente de declaração. O que mais? Quarto lugar. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu para que a gente fosse santificado. A gente consegue realizar boas obras, consegue. Mas se santificar de fato, a gente consegue? Sem a vida de Deus, a gente não consegue. Pelos nossos próprios
esforça, a gente não consegue. A gente pode até tentar, mas uma hora a gente falha, certo? Porque a força não pode ser nossa, não pode ser da nossa própria capacidade, tem que vir de Cristo, senão a gente não consegue se santificar. Tanto é que a gente nem tem qualificação para a gente criticar o outro que não tem a vida de Deus, porque sem ela a gente não consegue também, tá? Quinto lugar, ele vai transformar o nosso corpo em corpos glorificados. Vamos receber um novo corpo, certo? E vamos estar em outro lugar, onde não haverá choro e nem tristeza e nem dor. E sexto lugar, que é o último, nós vamos estar eternamente na presença do nosso Deus, do nosso Pai e de Jesus Cristo. Então, por esses motivos, a gente merece, a gente deve, né? Porque Deus merece o nosso louvor e a nossa adoração, porque Ele é digno, tá? Então, essa é a essência do livro de Gálatas. Lembrando que opõe obras, religiosidade à vida de Deus, tá? E a capacitação de Deus. É isso que encerra o livro de Gálatas, tá bom, Beth? Nossa, é excelente, é cabeçuda, é bom? Olha, Nath, a gente vê que cada um Deus deu um dom diferente. Esse é o dom de mestre. Amém? De ensinamento. Né? Eu quero agradecer a vida da Cláudia. Sabe? Eu tenho certeza que isso vai na abençoada foi ela. Porque nessa correria toda, ela precisou aquietar o coração para ouvir a voz de Deus. A gente não é que não está fazendo a voz de Deus, a gente está lendo as coisas de Deus, ouvindo a voz de Deus. Mas para a gente ministrar, a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Não é verdade? Mas não só para ministrar. Tudo que ela falou é importantíssimo. Mas o que me deixou bem atenta e me despertou algo, precisamos ouvir a voz de Deus. Ter um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus. Né? E gostaria que todos que estão em casa, aqueles que estão aqui, meditem nessa verdade. Ouçam novamente que todas as ministrações ficam no grupo. E se alguém não está no grupo, pode pedir que a gente envia. Amém? A verdade nos liberta das regras, das leis. Né? A verdade é Cristo. Quando nós temos comunhão com Ele, nós nos libertamos do peso do jugo, que é diferente do que nós e os homens colocam. Amém? Fazemos por livre e espontânea vontade, porque também temos prazer nela. Essa é a diferença. Temos prazer nela. Em obedecer, sem ser por regras. Porque agradecemos ao Senhor. Amém? Por poder agradá-lo. Já pensou? Ele poder se agradar com as nossas escolhas? Que eu e você possamos pensar e viver. Amém? E agradar ao Senhor. Porque o temor de Deus é quando nós temos medo de entristecer o coração, que é o princípio da sabedoria, que é diferente do que o mundo fala. Amém? Então tá, aqueles que tiverem uma oferta, amém? Dízimo, estaremos orando. E agradeço aqueles que já transferem diretamente. Você aclame, que o Senhor esteja realmente dirigindo a sua vida, amém? E é pela fé e por livre e espontânea vontade, né? É por obediência que nós damos ao Senhor